Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar continuidade na aula para nós dar introdução à matéria de Cristologia. Mas eu preciso que vocês saibam ou consigam entender a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. São três pessoas. Almas são pessoas, né? Conhece as três pessoas e as três pessoas é um só Deus. Três pessoas, e não três deuses, tá? Lembra que teve uma matéria que eu expliquei para vocês, disso aqui, ó, que o homem ele é a alma que tem espírito e habita no corpo físico. Lembra desse desenho? E que alma é pessoa. Isso aqui que eu estou usando aqui, ó, é só um corpo físico, que é o meio de locomoção para a minha alma. Até aí tudo bem? Tudo bem até aí, não? Então a alma é a pessoa. Então eu tenho que explicar agora para vocês que Deus, ele é espírito que tem três almas e que hoje tem um corpo, que é o corpo do Filho. Tá? Então Deus, ele é espírito que tem três almas e que hoje tem um corpo, que é o corpo do Filho. Vamos lá. Depois eu tenho que dar todos os textos. Então eu expliquei para vocês aqui, ó, o Jeová 1, Jeová 2, Jeová 3. Como eu mostrei os três Jeová para vocês, eu expliquei para vocês aqui em Gênesis, do Gênesis 1 ao 3, eu mostrei a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Filho. Aqui nesse Gênesis, lembra disso ou não? Em Gênesis 1, 26, disse Deus, façamos o homem, plural, lembra disso ou não? Gênesis 3, 22, eis que o homem é comum de nós, plural de novo, lembra disso ou não? Eu não dei o texto aqui, mas lá em Gênesis, eu devo ter lido com vocês, em Gênesis 10, 6, se não me falha a memória, que está escrito assim, ó, desçamos e confundamos ali a sua língua. 11, 7, eu dei esse texto. Desçamos e confundamos, então plural. Sempre você vai ver Deus no plural. Na pessoa de Deus, você vai ver Deus no plural. Por quê? Porque ela está no plural. Porque é o ancião de dias, é o vínculo e o verbo que estão ali os três sempre juntos. Até aí tudo bem? Eu expliquei para vocês também em Gênesis capítulo 1, ou capítulo 18, eu expliquei ali na questão de Abraão, que os três sentaram para comer. Lembra disso não? Depois um ficou conversando com Abraão, dois foi lá com Ló. Lembra disso? Eu expliquei para vocês em Juízes, que Jesus apareceu para Manoá da tribo de Dan. Primeiro apareceu para a mulher dele, depois para ele. Aí Manoá falou, mas qual é o teu nome para que quando essa profecia se cumprir, te honraremos? E o anjo olhou para ele e disse, por que tu perguntas pelo meu nome, sendo que o meu nome é maravilhoso? Aí nós puxamos, por que ele disse esse nome? Fomos parar em Isaías 9:12, acho que né? Não sei. Nós fomos para lá em Isaías, lembra disso? Que é o nome dele, um dos nomes dele, que Jesus tem 240 nomes, Deus, o Pai, o ancião de dias tem 70 e o Espírito Santo tem 49. Tá? Então já começamos descobrindo aí. Toda vez que nós lemos o anjo do Senhor no Antigo Testamento, tá? Isso já é um reflexo lá para a Cristologia. Quando lemos o anjo do Senhor, ali é Jesus pré-encarnado. E a palavra que se usa para isso é teofania. Nas pregações você já deve ter ouvido essa palavra, né? Teofania, que é o Cristo pré-encarnado, é quando ele se veste de anjo. Então você observa aqui, ó, que enquanto Jesus, ou enquanto Deus não tem um corpo físico definitivo, olha essa palavra que eu estou falando. Enquanto Deus não tem um corpo físico definitivo, então Jesus ele está livre para se manifestar da maneira que ele quer. É como se na frente de Deus tivesse um guarda-roupa. E hoje o Jeová 1 olhava para o Jeová 2 e falava, Jeová 2, você quer dar uma passeadinha na terra? Sim, eu quero. Qual roupa que você quer se vestir hoje? Ele falava, hoje eu quero me vestir de rocha. Então se vista de rocha e desça lá. Pegou? De verdade? Hoje eu quero descer lá embaixo de o anjo do Senhor Jeová. Ele se vestia de o anjo do Senhor Jeová. Ele veio e falou com Agar no deserto.
Lembra que Agar, ela se prostrou diante do anjo, adorou o anjo ali? O anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, não um anjo é um anjo comum. Agora, o anjo do Senhor é o próprio Jesus. E ele, toda vez que ele se manifestava, ele recebia adoração. E eu mostrei para vocês lá em Apocalipse capítulo 19 e capítulo 22, que um anjo comum não aceita adoração, lembra disso? Até aí tudo bem? Então tá, vamos lá então. Então, enquanto ele não tem um corpo definitivo, agora eu vou explicar isso melhor para vocês. Deixa eu só pegar essa parte aqui do ancião de dias, o vínculo da paz e o verbo que você já conhece. Tá? O ancião de dias é Daniel 7,13. Daniel 7,13, por favor, abre aí. Daniel 7,13. Sete 13, eu acho. Eu vou ter que entrar numa coisa aqui profunda, que é as três dispensações, que é outra coisa também. Para mim entrar em cristologia, eu já tenho que entrar pelas três dispensações. Eu falei que é o Daniel? Ezequiel, Daniel. Quem encontrou, diga amém. Olha só. Seria o 7,9. O 7,9. Deixa eu ler o 7,13 direto. Ó. E eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um filho do homem. Um como filho do homem. O filho do homem aí você já sabe que é Jesus. Quando você lê o livro de Lucas. Um como filho do homem. E ele dirigiu-se a quem? Ao ancião de dias. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é um único que não será destruído. Esse texto aqui é um texto difícil de compreensão agora, mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 5, capítulo 4 e 5, você vai entender melhor esse texto aqui. Mas eu vou explicar para você já o verso 9, ó. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu rosto chama de fogo, e as rodas dele como fogo ardente. E um fogo manava de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões, está vendo? Quem são esses milhares de milhares e milhões de milhões? São de anjos, que servia a esse ancião de dias que estava sentado no trono. Essa história que você está lendo é Apocalipse capítulo 4. Tá aí, até aí tudo bem ou não? Ancião de dias. Tem até um hino da Elaine de Jesus que chama Deus de ancião de dias. Até que fala Rosa de Saron, príncipe, estrela da manhã. É isso mesmo. Você já ouviu esse hino já ou não? Ancião de dias. Não fala assim, esse hino? Então, aí e isso é tão importante que no hino a gente canta essa letra. Muito cantada dentro da Assembleia de Deus. Que é da Elaine de Jesus esse hino, né? Rosa de Saron, né? Aí a hora que a gente vai falar o ancião de dias na aula, as pessoas se assustam. Só que no hino cantou imperceptível. Entendeu? Então tá aqui o ancião de dias, que é o pai. Embora no ancião de dias, na música ela fala que é o pai, que é Jesus, mas embora é o pai. Que hoje você conhece como pai, porque antes ele... No Antigo Testamento, nem Deus e nem Jesus será chamado de pai e nem de filho. Não haverá a palavra pai e a palavra filho no Antigo Testamento para Deus. Você sabia disso? Você nunca vai encontrar isso. Continuando, para Deus. Oi? Na onde? Não, aí sim chamaremos de pai. Ele vai ser o pai. Sim, sim.
Mas eu falo, no Antigo Testamento, você não vai ver essa palavra pai, palavra filho, porque lembra que eu falei que é um trato? Que o Jesus perdão, o Verbo e o ancião de dias trataram esse assunto? Né? A quem irei, a quem há de ir por nós, a quem enviarei, lembra disso aí? Aí o Verbo falou, eu vou. Falou, tudo bem, vai. Aí lá em Hebreus está escrito, ó, então eu te serei por pai, tu me serás por filho. E o Espírito Santo será o vínculo da unidade. Aí Jesus falou, quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem fazia o vínculo da unidade, olha aqui, ó, vínculo da unidade, vínculo da paz, o Espírito Santo. Lembra disso? Agora vamos encontrar a palavra verbo. Vai para lá para João, que você já sabe já do verbo. No verso primeiro você já encontrou aí já, né, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, em João 1:1. Agora você vai ver esse verbo, ele vai estar em humilhação, ele não vai estar sendo humilhado, é em humilhação, ele vai se humilhar. Então o verbo se fez carne no verso 14, olha aí, ó. Tá vendo? O verbo se fez carne, aí ele passou a ter o nome chamado Jesus. Jesus significa ungido, tá? Jesus, não é o único nome de Jesus, tá? Embora Jesus tenha vários nomes. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do quê? Do que está na sua Bíblia? A glória do que aí agora? Unigênito, tá a sua tá o quê? Tá o quê? Unigênito ou primogênito? Unigênito? Unigênito. Tá tudo unigênito aí, né? Alguém tem primogênito? Tá. Porque tem Bíblia que está primogênito e é unigênito. Agora faça uma bolinha em volta da palavra unigênito e arrasta para fora e escreva aí. Uni vem de único, gênito é gerado, único gerado pelo Espírito Santo. Unigênito é único gerado pelo Espírito Santo. Você tem que aprender essa palavra, hein? Faz toda a diferença. Aí não está unigênito aí, ó, no verso 14? Olha aí. Faz uma bolinha em volta e arrasta para fora e escreva aí, ó. Uni vem de único. Gênito vem gerado. Então, unigênito de quem? Do Pai. Então, unigênito. O único gerado pelo Espírito Santo. Hã? Está unigênito, né, então? Porque tem Bíblia que está primogênito. É o único gerado pelo Espírito Santo. O único que foi, unigênito. Entendeu? Lembra que o anjo falou, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é fruto do Espírito Santo. Mateus capítulo 2. Capítulo 1, perdão, ali, no finalzinho. Lembra disso ou não? Então, ó, Deus tem filho por formação, por criação, por geração, por adoção e por eleição. Você tem que saber cada um quem é quem aí agora. Por criação, os anjos. Por formação, os homens, Adão foi formado. Por eleição, entendeu, né? Por eleição, Israel. Né? E por adoção, a igreja. Fomos adotados. Embora o texto fale assim, vós sois geração eleita, não é assim? Só que nós somos adotados. Nós recebemos o espírito de adoção que clama Abba Pai. Você já leu essa palavra? Quem já leu? Que recebemos o espírito de adoção e clamamos Abba Pai. Então, o gentil, a igreja, ela é composta de gentios e judeus, certo? Então, nós somos adotados. E a salvação veio pelos judeus. Então, eles são eleitos, nós somos adotados. Então, filho por geração, quem é? Jesus. Por eleição, Israel. Por adoção, a igreja. Por criação, os anjos. E por formação, Adão. Entendeu? Isso aí você tem que conhecer esse negócio aí, viu, presbítero Alex? Isso aí, a hora que a pessoa falar, uma palavrinha que ela dá uma escorregada, você já pega. Fala, aí tem problema aí.
Tá. Não, eu vou falar e vou dar os textos, né? O certo é dar os textos. Você precisa do texto, presbítero Alex? Se não precisar... Então tá. Eu não venho com nada preparado aqui não, viu? Formação Adão. Onde que está esse texto? Gênesis 2:7. Leia lá. Alguém rápido de Bíblia, vai em Gênesis 2:7. E formou Deus o homem do pó da terra. Só que esse texto de Gênesis 2:7 tem que ser lido junto com Gênesis 5:1, se me falha a memória. Formou, tá aí? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então são filhos por formação. Agora que não está falando que Adão é filho de Deus, está escrito? Não. Não está escrito, está escrito? Então eu preciso de um texto para validar. Gênesis 5. Verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Tá vendo? Aí tá o criou da imagem de Gênesis 1:26. É uma confusão tremenda isso aí. Não dá para falar agora. Tá vendo? Então tem que ser lido aqui junto. Nesse caso não consideramos Adão filho de Deus. Sim. Adão é filho de Deus. Adão é filho de Deus. Aí Adão é filho de Deus. E agora Caim, Abel e Sete são filhos de Adão. Tá? O Adão é filho de Deus direto. Entendeu? E Adão não tinha umbigo, tá? Você já sabe disso, que eu já ensinei isso pra vocês, né? Que Adão não tinha umbigo. Não, ué. Pergunta pra tua esposa que ela sabe melhor que isso aí. Ué. Pensa, você é a mãe. Por que Adão não teve umbigo, gente? Por biologia ele não precisava ter. Exato. Só que Adão ele falava direto com Deus. Adão era sacerdote. Sim. O sacerdote não podia ter nenhuma falha no corpo. Não, mas só que o umbigo não é falha, o umbigo é cicatriz. O umbigo é do... Então depois que tinha um umbigo não podia ser porque tinha cicatriz. Não. É uma cicatriz natural do corpo. É porque O umbigo ele é a cicatriz do cordão umbilical. Adão ele já foi feito com 30 anos. Ele não precisa ter umbigo. Ele já foi formado com 30 anos. Adão não foi feito de bebezinho. Entendeu? Isso é um outro segredo. Tô falando, eu tô te dando as pérolas pra você passar pra frente. Aí você chega e solta na mesa. Você fala, irmão, Adão não tinha umbigo. O cara, o que é isso? Você fala, não, bom, eu sei que não tinha umbigo. Aí você vai usar essa palavra que você usou aí agora. Biologicamente falando, fala pra mim que não tinha umbigo. O cara não vai conseguir provar pra você. Entendeu? Porque você vai falar com o médico. Entendeu? Deus vai colocar médico pra você conversar com ele. Quando você falar isso aí, ele vai assustar. Mas como que não tinha? Aí ele vai te dar razão. Por quê? Porque o umbigo é a cicatriz do cordão umbilical que nutre a criança. Como Adão já foi feito adulto, né? Nem Adão nem Eva tinha cordão umbilical. Entendeu? Pegou aí ou não pegou? É facinho isso aí, né? Só que ele sentia dor. Você sabia que ele sentia dor? Adão e Eva, antes de pecarem, sentiam dores. E ainda trabalhava, porque nós ficamos falando, né? Chega lá, eu vou dar um couro em Adão, porque era para nós não trabalhar. Não é assim que nós falamos? Assim? E Adão trabalhava demais. Você já achou os textos que ele trabalhava? Abre aí, Gênesis capítulo 2. Isso. Ele guardava e lavrava a terra. Ele trabalhava muito. E ele sentia dores. Por quê? Porque a dor não é resultado de pecado, não. A dor é um sensorial que Deus colocou no corpo. Entendeu? A dor é um sensorial, para que senão Adão ele chutasse uma pedra, não ia sentir dor, poxa. Entendeu agora não? Então a dor é um sensorial que faz parte do corpo. É igual o odor do nosso corpo. São glândulas que produzem o odor, senão você não tomaria banho. Entendeu? Então Deus falou assim, eu preciso que ele tome banho. O que eu vou fazer? Vou colocar glândulas nele que produzem odores. Pegou? Posso continuar? Então,
achamos aí o filho de formação. Agora o filho de criação, Ezequiel capítulo 28. São os anjos. Ezequiel, o rei de Tiro, lá no dia em que foste criado. Capítulo Acha o texto para nós. Ezequiel capítulo 28. Vai lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2. Achou? O Senhor dizendo, filho do homem. 28. Não, aqui ó. Ó, no dia em que foste criado. Os tambores estavam em ti, nesse texto. É o anjo. Todo relativo, né? Foste criado. Não, onde? O 15, posso ler? O verso 14, tu eras o que? Querubim ungido, não é? Tá falando de anjo aí, ó. O verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste o quê? Criado. Criado, marca aí criado. Então os anjos são criados. Criados vem de criatura. São criaturas de Deus. O 15, Ezequiel 15, 28, 15. Às vezes vai faltar um ou dois textos aí que às vezes não me lembro de cabeça agora. Aí você tem que fazer uma pesquisa em casa. Agora, o filho por geração. Jesus, ele é filho, não, por geração, né? Mateus capítulo de número 1. Capítulo de número 1. De Mateus 1:20. Geração, unigênito, lembra do unigênito lá? É o único que foi gerado pelo Espírito Santo no mundo, foi Jesus. Porque Maria era virgem. Posso ler ou não? E projetando ele, 1:20. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo. Olha aí, ó. Tá um anjo do Senhor, tá? Marca isso aí. Tá com A minúsculo, tá? É um anjo comum. Então você viu que o anjo apareceu na onde? Em sonho. Marca isso aí que angelologia você vai precisar, vai cair isso aí, tá? Esses textos vai cair em angelologia, ó. Que anjos falam conosco através de sonhos. Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua namorada. O que está escrito aí? Noiva? Mulher, então já eram casados? E como que ela era virgem? Nós vamos ter que explicar isso aí também, tá vendo? Por isso que eu falo para a senhora que eu entrar em cristologia, tudo isso vai ser resolvido de uma vez para sempre. Continuando. Porque o que nela está sendo o quê? É de quem? Tá vendo? Aí é o unigênito, único gerado pelo Espírito Santo. Então eu tenho filho por formação Adão, criação os anjos e geração Jesus. Aí eleição Israel e adoção igreja. Aí o eleição e adoção nem lembro onde que tá, porque os textos se misturam. Todos os dois, você vai achar os textos para os dois, mas aí você põe uma definição. Onde que está ali que recebemos o espírito de adoção e clamamos Abba Pai, eu não sei onde está isso aí. Romanos, não sei onde que é. Depois vocês dão a procurar. Coloca aí agora, se vocês colocou o 1, 2 e o 3, vocês colocam o 4 e o 5 agora aí. Ó. Tá, coloca aí, espírito de adoção e espírito de eleição, né? Não, perdão, filho por adoção e filho por eleição. Depois você faça a pesquisa rapidinho lá e você coloca qual que é. Você vai achar os textos. Vambora? Tá gravando aí?
Então agora eu preciso de explicar isso aqui para vocês, ó. O vínculo da paz. Lembra que Jesus falou assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem mantém essa unidade? Lembra que ele falou: Pai, o meu Espírito é entregue a ti? O Espírito ali não era Espírito humano, na sua está Espírito humano, só que é o Espírito Santo. Na tua está com um E minúsculo. O Espírito Santo voltou para o Pai. Tá? E ele se sentiu sozinho na cruz. Então, vínculo da paz. Efésios capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Posso ler, irmãos? Efésios 4. Lembra que Abraão, lembra que Abraão olhou e disse: meu Senhor. Ele não disse meus senhores. Lembra disso? Vamos lá. Verso 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda, primeiro, humildade, segundo, mansidão, terceiro, longanimidade, para que você possa fazer o quê? Suportar, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar o quê? A unidade do Espírito. Qual que é a unidade do Espírito? É pelo vínculo da paz. Então marca esse vínculo da paz. É porque o texto não dá entendimento aqui por questão de tradução. Vínculo da paz. Aí marca aí, vínculo da paz. Pelo menos o Espírito aí está maiúsculo para vocês, não está ou não? Pra mim tá maiúsculo. Está maiúsculo também? Ó, ainda bem. Hã? É. O Espírito Santo, maiúsculo. Aí ele continua falando, ó. Há um só o quê? E um só espírito. Aí marca aí, um só corpo. Então não existe o corpo do Pai, o corpo do Filho e o corpo do Espírito Santo, entendeu não? É um só corpo. E também um só o quê? Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí ele continua, verso 5, ó. Há três Deus, há três Jeová, ou há três Senhor. O que está escrito aí? Há um só Deus, há um só Senhor. Tá vendo? Há um só Senhor. Pastor Kelvin. Aí, ó, olha só. Uma só fé e um só batismo. Lembra? Isso aí? Você estava perguntando. Eu nunca tinha ouvido essa palavra assim, se é em quantidade ou em qualidade, né? Aí, ó, se alguém já for pra cima de você. Se alguém for pra cima de você, você já dá o texto aí. E outra também é um só batismo só. Aí o cara vai lá para Israel, aí naquele calor das emoções, aí eu quero me batizar no Jordão, ele vai batizar no Jordão, entendeu? Aí ele tá sepultando a Cristo de volta. Sepultando a Cristo de volta, que sentido? Já vamos achar isso aí já. Olha só. Um só Deus. Tá vendo aí não? Marca essa palavra aí, um só Deus, no verso de número 6. Para você nunca dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque na palavra, você acabou de falar Deus Pai, 1, Deus Filho, 2, Deus Espírito Santo, 3. Tá? É um só Deus, mas com 3 pessoas. Um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, ó, põe bolinha para Espírito, fazendo um favor. Só que eu já achei as 3 pessoas da divindade nesse texto. Põe bolinha para Espírito lá na Bíblia, lá. Lá no verso de número 4. Põe bolinha para Espírito. Conseguiu colocar aí?
Põe bolinha para pai no verso 6. Achou aí ou não? E põe bolinha para Cristo no verso 7, final. Achou aí? Final do verso 7. Então, ó, as três pessoas da divindade está tudo nesse texto aí. Espírito, Pai e Cristo. Tá vendo? Porque existe um outro segmento chamado de unicista, que vocês já ouviram falar já, né? Eles puxam todos os textos e mostra que só tem Deus e Jesus, e que o Espírito Santo tem uma força. E outros mostram que existe só Deus e o Espírito Santo, e Jesus é o antigo arcanjo Miguel. O que não falta é teologia para dar assunto para esse negócio aí. E tem, com força. Vamos explicar a respeito aí de sepultar Cristo de volta. Sim, por causa de Atos. Mas o batismo que é válido é qual? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou eu do batismo em nome de Jesus que minha congregação faz? Então, nós vamos já falar isso aí já. Ó, no livro de Atos, nós lemos ali, acho que é 2 textos, eles batizando em nome de Jesus, em Atos, tá? Aí, quem foi que fez isso foi Pedro. Mas ainda eu prefiro ficar com o de Jesus. Porque Pedro fez isso, só que Jesus falou batizai-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Aí eu, nessa questão, é uma questão dogmática, né? Aí eu já prefiro ficar com o batismo de Jesus. Que é o do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que está em Marcos, né? Eles têm até um sistema deles lá, que quando você chega na igreja, eles já te passam o texto. Na igreja de Gales faz isso. É. No final da congregação, tá? Você chega lá e já te passa o texto. E o tanto isso aí Eles falam que o nosso batismo não é válido. é o batismo de Jesus. É que tem que ser batido. Nós somos um sistema assembleano, para a gente sair desse sistema assembleano e for do sistema dele, tem que se batizar de novo. Não, isso que eu estava perguntando para nós no início. Mas a Bíblia fala que é um só batismo. Então, mas aí que tá, fala que é um só batismo, mas não fala se é sentido de qualidade do batismo ou quantidade. Tipo assim, a qualidade que é um só batismo que é por imersão. Mas não fala que você pode se batizar 10 vezes. Porque a irmã da minha esposa se batizou na igreja da graça. Quando ela veio do Belém, foi na transformação, falou para ela, não, batismo é um só, você já é batizado. Isso. Mas se eu te batizar de novo, eu vou estar só aceitando ela na água, porque ela foi batizada. O arrependimento do pecado, certo? Isso. Esse é o batismo válido. Tem alguma denominação também, igual a gente faz o apelo, a pessoa que está desviada vai na frente do altar, se repete, está o homem, confessa o pecado aqui. Tem algumas denominações, se desviar, sem batização. Amém, pastor? Peraí, só correr o texto, ver se eu acho aqui rapidinho. Que às vezes eu deixo marcado assim. É que a pessoa que ele vem explicando e fala que se a pessoa tivesse se batizar de novo, é como se ela sepultasse a Cristo de volta. É como se ela negasse. Esse vai estar lá em Hebreus. Hebreus 6. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o pão celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e ainda provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro, mas recaíram, sejam renovados outra vez para arrependimento. Porque dessa forma crucificam de novo para si mesmos o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Isso. Mas aí aqui também, se a gente for no pé da letra dessa palavra, então é impossível quem se desviou voltar. Aí que é uma outra bomba também que dá pra falar, tá? Que eu já vou falar isso aí já. Eu não queria que você visse isso, mas você já viu. É que eu também não posso nem... As pessoas vivem desviando e arrependendo, É que a gente não pode dar nome aos bois aqui. Mas puxa na cabeça de vocês alguns pastores que vocês já sabem que hoje, como que está a vida deles. Se eu citar nomes, eu sei que todos vocês vão conhecer. Pessoas do nosso meio, que não estão mais firmes.
são pastores ainda, mas só que você sabe que ele tem um pezinho no pecado. Entendeu? É impossível. Agora eu vou explicar essa parte aqui, ó. Então, se a pessoa desviar uma vez, Não desviar. O desviar da Bíblia, eu já vou falar para vocês o que é desviar. Desviar na Bíblia é voltar à idolatria, tá? Vou desviar na Bíblia. Vocês já leram isso já várias vezes, o meu povo se desviou de mim, indo após outros deuses. Você já leu isso já ou não? Então toda vez que a nação de Israel se desviava, a nação de Israel ela voltava à idolatria. Isso é desviar. Desviar é voltar à idolatria, tá? Agora um exemplo, a pessoa parou de ir na igreja, né? Inclusive até um irmão veio falar comigo do Belém e falou: Ronaldo, eu acho essa palavra muito pesada em cima de mim. Falar que eu estou desviado só porque eu parei de ir na igreja. Eu só parei de ir na igreja, mas em casa eu faço a minha oração, mas eu parei e não quero ir mais na igreja. Então o desviar mesmo é voltar à idolatria. A pessoa ela voltou a beber ou a fumar, certo? Só que ainda ela confessa a Deus como um só Senhor, ela não está desviada, ela está parada ali, está à beira do caminho, mas do ponto de vista desviado é só quando ela volta à idolatria. Aí desviou, voltou à idolatria. Tem. Não, então eu pensei numa pessoa que agora que eu encontrei uma pessoa na Ideal Calçados que voltou para o catolicismo. Eu falei, meu Deus. E ela era um canal de bênção, hein? Eu conheço uma moça que, assim, ela foi criada, ela era batista quando era criança. Eu não sei se ela era batizada. Mas hoje, ela foi casou na igreja católica. Fez o casamento dela na igreja católica. E toda a vida eu sei que ela era católica. E aí mudou. Eu fiquei pensando, como que você pode, né? Você entrar numa... Você conhecer a verdade, você voltar. Exato. Irmãos, então voltando aí, ó, no caso aqui do vínculo da paz, que você já viu aí agora, eu precisava de achar isso aqui. Olha aqui, ó, tudo, eu já vou explicar para vocês, já para nós entrar em cristologia, já assim, já estou entrando, já imergindo, sem vocês perceber. Tudo que Jesus fez como homem, tudo que ele fez como homem, tudo que ele fez na terra, ele fez como homem, cheio do Espírito Santo. Ele não usou a sua divindade, presta atenção, ele não usou a sua divindade. Ele é 100% Deus. Quando perguntaram para ele, Senhor, a respeito da tua vinda, quando será? Ele disse, eu não sei e nem os anjos. Ali ele estava dizendo como Deus ou como homem? Entendeu? Porque do ponto de vista divino ele sabia, mas como homem ele disse que não sabia. Eu quero ler esse texto para vocês, que lembra que quando ele era bebezinho ainda, ele estava no corpo de uma criança e ele brincava como criança, só que a hora que ele deitava para dormir ali, ele dormia como uma criança, só que a hora que ele deitava a cabeça ali para dormir, ele pensava e falava, eu não posso falar para ninguém aqui que eu sou Deus, eu sou Jeová, e eu estou dentro desse corpinho dessa criança, esperando ela se desenvolver. Tanto é que com 12 anos ele estava discutindo Bíblia com os doutores, lembra disso ou não? Como que ele se preparou também para isso, como homem? Lembra disso ou não? Jesus, ele teve problemas para obedecer, porque ele nunca havia obedecido a nada e a ninguém. Porque ele é Deus, minha irmã. Então Deus não obedece a nada e a ninguém, porque ele é Deus. Ele é o criador das leis e das regras. Entendeu? E agora eu quero que você leia esse texto, que ele teve que aprender a obedecer. Tá? Aí em Hebreus. Eu passei por ele aqui, já falei, vou ler esse texto já. Capítulo 5, verso 8. Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, mas como homem. Nós vamos até ler esse texto já do filho aqui. Ele aprendeu ao quê? A obediência pelas coisas que sofreu. Então ele aprendeu a obediência, ou aprendeu a obedecer. Então você marca esse texto, que você vai precisar desse texto uma hora. E Jesus, ele teve que aprender a obedecer. Ele aprendeu a obediência.
O trato, vamos ler o trato agora. Hebreus capítulo 1. Você está aí já? Hebreus 1. É.